Bom, legal. A gente não é ator, mas acho que foi suficiente. Estou aqui com o Leandro ainda e queria discutir com vocês o tipo de conversa que aparece quando a gente encerra essa apresentação comercial. Tem algumas dúvidas que são muito recorrentes, né, que a gente sempre tem que responder. Eu queria passar por elas com vocês. Vocês podem checar na nossa documentação uma lista de um monte de perguntas com respostas. A gente está sempre adicionando novas perguntas, então se tiver alguma coisa que você quer saber, específica, manda pra gente que a gente vai aumentando essa base de dados. E aí, Leandro, qual é a primeira pergunta que a gente mais responde? Eu estou no CMS Legado e estou pensando em ir para o I/O. A Deco funciona no Legado tanto quanto no I/O? Então, essa pergunta é clássica. Geralmente a pessoa demora para entender que nós substituímos a solução por completo do front-end da plataforma de comércio. Então, a resposta é na linha de a gente está substituindo o Vertex I/O, a gente está substituindo a Fast Store, a gente está substituindo o Vertex CMS. Então, para a gente não faz a menor diferença se o cliente está no Liquid, se o cliente está no front-end da venda, se ele está no front-end do I/O, do legado, porque a gente vai substituir toda essa solução pela Deco. Então você está me dizendo que no dia a dia eu vou subir os banners na Deco e eu vou continuar gerenciando os produtos ainda no admin da Vertex. É isso mesmo? Eu entendi certo? E eu consigo fazer agendamento desses banners? Não, é isso mesmo. Na plataforma de comércio você vai criar suas novas coleções, você vai criar produtos, você vai trocar foto de produto, descrição, preço, vai ver os pedidos, mas toda a experiência de navegação vai ficar no seu site, vai ser feita dentro da Deco. Então você vai criar uma landing page, um banner, vai estilizar. E sim, você consegue agendar e trocar banner com muita facilidade. Eu vou mostrar isso na demo de produto já já. Como ficaria dentro da Deco o checkout e o My Account? Eu consigo personalizar de algum jeito? A gente não tem hoje uma solução de checkout de My Account, então tudo que vem depois do carrinho é cuidado pela própria plataforma de comércio. A gente usa a solução da plataforma de comércio. E para isso a gente tem um proxy transparente, então, ou seja, para o usuário final ele não vê essa mudança. A URL continua sendo a URL do domínio da loja, e toda a personalização do checkout, do My Account, ela é feita dentro da própria plataforma, mas como eu falei durante a apresentação, a gente tem parceiros de checkout que a gente pode recomendar e que são integrados à Deco e são integrados à plataforma de comércio e que funcionam muito bem. A gente tem recebido bons feedbacks dos nossos clientes. Uma coisa que eu não entendi é por que eu não vou diretamente para a Fast Store, dentro da Vertex, que é de graça, e eu iria para a Deco. O que vocês têm de diferente? A gente vai falar sobre isso com mais detalhes no módulo Deco versus a Fast Store. De forma geral, a nossa performance ela é muito superior que a da Fast Store. O nosso tempo de implementação também é muito menor, porque a gente é muito mais simples de implementar. A gente está demorando menos de 2 meses e tem projeto em Fast Store que demora às vezes 1 ano e meio, 2 anos. A gente também é agnóstico de plataforma. Então quando você vem para a Deco, você não entrega o seu front-end para a plataforma de comércio. Você é dono do seu front-end. Você leva o seu front-end para onde você quiser. Isso te dá muito mais liberdade e te dá um leverage na hora de negociar com a sua plataforma de comércio. Para além de performance, na Deco você tem todas as ferramentas, todas as funcionalidades que você precisa para você poder otimizar a sua loja. Então a gente não entrega só o site, a gente entrega o CMS, a gente entrega o teste AB, a gente entrega a personalização por audiência, a gente entrega tudo o que você precisa para o seu site ficar performático ao longo do tempo. Eu já fiz algumas tentativas de deixar meu site mais rápido. E eu sei que a otimização de imagem é importante, de você lidar com os scripts é importante, e também que o GTM atrapalha muito. Como é que a Deco resolve essas coisas que eu já sei que são muito difíceis? Perfeito. Essa quantidade de assets que a gente chama first party ou third party, que é tamanho de imagem, tamanho de vídeo, script de terceiro, tudo isso vai influenciar performance, tá? Mas tem algumas coisas que a gente oferece que facilitam a sua tomada de decisão. Primeiro que as nossas lojas em produção, elas têm esses scripts de terceiros, elas têm imagem, uma quantidade grande de imagens, e isso não está prejudicando performance, porque nós temos um otimizador de imagem no nosso admin, porque a gente proxeia as imagens de um jeito diferente, a gente usa uma CDN para fazer caching, então a gente usa o que tem de mais valioso para poder fazer a otimização desses assets. Para GTM, para essas tags de terceiros que você mencionou, a gente tem algumas opções, a gente pode usar server-side tagging, a gente pode usar Paritown, é um serviço que a gente usa para otimizar esse processamento desses pixels, desses scripts. Mas, enfim, o que você precisa saber é que temos lojas em produção com tudo isso e elas estão funcionando. E no nosso admin, você consegue, em todas as páginas, vou mostrar isso para vocês, verificar em tempo real o que cada alteração está afetando na sua performance, no seu tempo de carregamento. Toda mudança que você faz de conteúdo, de imagem, de tamanho de componente, tudo isso você vê em tempo real quanto que está afetando a performance da sua loja, o que te ajuda muito a tomar a decisão que você quiser. Vocês têm alguma solução de search? A que eu estou usando agora não me interessa, eu acho muito ruim. A gente não tem uma solução de search hoje, a gente usa a page search que você escolher,
Mas você não precisa usar a Page Search da plataforma de comércio. Você pode usar, por exemplo, uma Algolia da vida ou um Links Impulse. Você pode escolher qualquer API de pesquisa, tá? A gente só não tem uma API própria por enquanto. A minha loja está hoje no VTEX.io e eu já uso algumas customizações da App Store, como a Wishlist, o Cashback. Como é que fica isso quando eu vou para a Deco? E as minhas outras integrações, como o IntelliPost, Algolia, isso também vai funcionar? É importante a gente entender exatamente quais serviços e quais customizações você está falando. Muitos a gente já tem pronto, outros a gente teria que criar ou que integrar. Via de regra, todas as principais customizações que a gente tem na App Store da VTEX, no VTEX.io, como Wishlist ou Cashback, tudo isso já tem na Deco, a gente já tem isso pronto na nossa biblioteca padrão e é super fácil de integrar uma solução nova. Eu nunca encontrei assim um serviço super diferente do que aqueles que a gente já tem. Os que a gente sabe que a gente não tem já está mapeado, mas seria legal a gente mergulhar, chamar um engenheiro, chamar seu time técnico, entender sua arquitetura, para a gente poder ser bem preciso nessa resposta. Isso ao longo do processo a gente vai conversar no detalhe. Tem uma outra coisa, tudo que não tem integração, a sua agência ou o seu desenvolvedor que você contratou, eles conseguem integrar. A gente tem uma biblioteca de loaders, de integradores, que é aberta, é open source. Então você pode simplesmente, se está faltando alguma integração, você simplesmente pede para a agência e ela cria. Normalmente a gente cria, mas se for uma coisa muito específica para o seu caso de uso, por exemplo, você criou um sistema próprio, um back-end próprio, dá para integrar com a Deco, só precisa criar um integrador personalizado. Eu já trabalho com uma ferramenta de personalização que é Insider. Eu também uso outra ferramenta para teste AB que é o Optimizely. A Deco substitui essas ferramentas e não ficou muito claro para mim. Para essa resposta, eu preciso entender com especificidade que funcionalidade você usa. Tipo, o Optimizely, ele é uma ferramenta grande, ele tem um monte de funcionalidade. A maior parte delas, as marcas nem usam. Por exemplo, a Insider. A Insider tem uma funcionalidade que nós não temos, que é a CDP, a Customer Data Platform. Isso a gente não substituiria. Mas a Insider funcionaria muito bem integrada à Deco, porque a gente pode usar os dados da CDP da Insider para usar ferramentas de personalização da Deco. A Insider também tem uma ferramenta de personalização que seria substituída pela Deco, mas a Deco não substituiria a CDP da Insider. Então depende muito de quais funcionalidades você está usando em cada plataforma. De novo, é uma conversa que a gente tem que ter com o time técnico, desenhar a sua arquitetura para poder checar o que você precisaria ter na Deco funcionando para você conseguir migrar. Em questão de segurança, com normas de privacidade, LGPD, como é que a Deco lida com os dados sensíveis do cliente que passa por vocês? A gente não tem checkout, os dados sensíveis, cartão de crédito, senha, eles não passam pela gente, né? Eles ficam dentro da solução que você escolheu. Então, os nossos dados, eles vêm de APIs abertas. Não tem muito dado sensível que passa pela Deco. Eu entendi que vocês são uma startup nova ainda no mercado, né? O que acontece com o meu site se vocês falirem? Legal, então a gente recebe essa pergunta com alguma frequência, eu super entendo que tem esse risco, né, de lidar com uma startup, mas apesar de a gente ser startup, a gente tem um time super sênior, né, e o time está fazendo essa tecnologia pela terceira ou quarta vez, honestamente, a gente já está trabalhando com isso há bastante tempo e é por isso que em 9 meses de empresa a gente conseguiu evoluir tão rápido e ter um produto tão maduro, é porque o time basicamente sabe o que está fazendo. Nós não somos marinheiros de primeira viagem, né? Já estávamos nisso há muito tempo. Segundo ponto é que é legal você saber que a gente está super saudável financeiramente, né? A gente tem investidor, a gente acabou de receber um aporte, então nesse sentido o risco é nenhum. E por fim, na nossa tecnologia, apesar de a gente estar rodando a nossa própria infra, isso é uma opção. Você pode a qualquer momento cancelar, a gente não tem nenhum termo no contrato que te impede de fazer o cancelamento, você cancela a qualquer momento e você pode levar o seu código da loja para deployar, ou seja, para qualquer outra infraestrutura que você queira. Então nós não estamos te segurando na Deco. Independente de a gente quebrar ou não, se você não quiser mais usar a Deco, você leva o seu site para onde você quiser e a gente não é uma caixa preta que te impede de mexer. Ele vai continuar funcionando. Claro que você vai perder algumas funcionalidades. Você vai perder o nosso CMS, vai perder o teste AB, você vai perder o nosso Analytics, você vai ter que compor outras ferramentas para fazer isso e provavelmente vai ser muito mais caro. Mas a decisão, no final das contas, é sua. Você já tem algum case que você possa me mostrar em produção, com loja ativa, vendendo? Além disso, vocês também conseguem trabalhar com B2B ou Marketplace? Vocês têm alguma coisa para me mostrar? Então, a gente tem sim, a gente tem a loja store.com.br, a gente tem a zdog.com.br. Vale dizer que a Zdog é um case especificamente de performance, ela é um case mais de personalização, é uma decisão do próprio cliente, eles estavam mais interessados em criar uma experiência de design incrível do que em deixar o site ultra rápido. A loja Store provavelmente é o site mais rápido do mundo, ou o e-commerce mais rápido do Brasil, como a gente diz. Eu tenho dito isso por aí, peço para me mandarem um link de e-commerce mais rápido. Ninguém nunca me mandou, talvez exista. Agora, a gente tem mais ou menos uns 30 clientes em implementação e em 3 plataformas diferentes. A gente não tem nenhum case, na verdade, B2B,
não tem nenhum case de marketplace, mas a gente está doido para ter. Então, se estiver interessado na Deco, traga e a gente conversa. Como é que funciona o suporte de vocês se eu precisar de alguma ajuda? Quais são os canais que eu posso entrar em contato? E qual é o tempo de resposta que vocês vão me dar? Então, normalmente a gente tem um canal na nossa comunidade no Discord, é um canal para agência, um canal para o cliente, um canal para cada projeto em implementação. Então a gente cria canais dedicados para aquele projeto. Obviamente você tem um suporte @deco, você pode mandar qualquer solicitação por e-mail. E nessa altura, assim, a gente está muito próximo dos primeiros clientes, então a gente disponibiliza o WhatsApp, você pode me ligar, enfim, a gente está super aberto a qualquer canal que funcione para você, basicamente. Pelo que eu estou entendendo, vocês têm uma infraestrutura própria, não é mesmo? Então o que você está me dizendo é que além de eu ter o risco da plataforma de comércio poder cair, a Deco também pode ter instabilidades e eventualmente cair, é isso? Sim, a gente tem uma infraestrutura própria e isso pode apresentar alguma instabilidade, isso pode cair, mas a chance disso acontecer é bem baixa. Nosso contrato ele garante um SLA de uptime, depende do tamanho do seu contrato, mas a gente pode conversar especificamente sobre essa cláusula, dado o tamanho do seu site. A nossa infraestrutura é a mesma infraestrutura que já é usada atualmente pelo Slack, pelo Supabase, pelo Netlify, que são gigantes, que tem bilhões de requests por mês. Então, assim, está servindo empresas globais gigantescas. Não vão ser os nossos e-commerce aqui que vão dar problema. Os nossos clientes atuais, eles já estão operando com alguns milhões de page views por mês. Então, não são lojas pequenas, são lojas médias para grandes. E a nossa infraestrutura não apresenta nenhum problema, nenhum risco considerável para esses clientes. Acho que vocês podem puxar eles para conversar, entender como está a experiência deles dentro da nossa infra. Estar na Edge já traz uma redundância para a gente, porque, como eu falei, a gente tem 35 servidores espalhados no mundo, então isso já tem uma redundância natural. Se o servidor de São Paulo traz alguma instabilidade, a gente consegue jogar o tráfego para o servidor do Chile, por exemplo. Se por acaso acontecer um desastre e o Deno Deploy, nossa infra cair, a gente tem uma redundância para o Fly.io. Então a gente está fazendo o que tem de mais sofisticado em termos de infraestrutura, é para não dar problema. Inclusive a gente cacheia por um tempo as APIs da plataforma de comércio, então a gente pode até inclusive reduzir sua instabilidade da plataforma de comércio hoje em dia. Mas o risco existe e sim, a infraestrutura está com a gente. Vocês por acaso garantem a performance que vocês estão me prometendo em contrato? A gente não garante performance em contrato no sentido de nos responsabilizamos por você ter um site nota 90 no PageSpeed, simplesmente porque isso é uma decisão do cliente, né? No caso da ZDog, por exemplo, eles não implementaram o site buscando performance acima de 90 a qualquer custo. Eles fazem experimentos, eles testam se um vídeo vale a pena, se vale a pena uma imagem um pouco mais pesada, se eles criam alguma customização ou adicionam um serviço que pode abrir mão de performance por um tempo, mas que vai dar um pouco mais de conversão pelo ganho na experiência de navegação. Então, a escolha é sempre do cliente. O que a gente oferece em contrato é uma cláusula que nos responsabiliza por orientar o implementador, por entregar um site performático. Então, a gente dá um guia de boas práticas para as agências. Então, a gente se responsabiliza também por uma referência. Por exemplo, a nossa loja tema, a Fashion, ela é uma loja com performance altíssima, funcional. Loja Store é uma loja que está em produção, com performance super alta. Então a gente sempre vai ter uma referência para você poder fazer um benchmark e você ter acesso às melhores práticas. Então, chegamos a mais um quiz, mais um exercício. Você já sabe o que fazer. Você vai receber esse link aqui na tela, você vai acessar e vai responder as perguntas do formulário. Eu vou ler aqui com vocês, só para vocês ficarem curiosos, se tiverem com preguiça de clicar no link. A primeira pergunta é, e aí, o que é a Deco? Nas suas próprias palavras. A segunda pergunta é, como que a Deco promove performance? A terceira pergunta, como que a Deco se diferencia de um CMS headless? Essa é um pouquinho tricky. A quarta, o que a Deco oferece para além de performance? É só performance? E a última pergunta, como que é a nossa precificação? Como que a gente dá o preço para o cliente final?